Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia! Que grande alegria estar com vocês aqui, amém? Amém. Muito feliz. Vamos começar com uma oração. Deus Pai, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado pelo seu amor, esteja conosco, anima-nos nessa manhã, que possamos sair daqui, Pai eterno, com o coração cheio de gratidão para servirmos o Senhor de todo o coração, Pai eterno. Obrigado por tudo, corrija-nos, Pai, repreenda-nos, anima-nos, ajuda-nos a enxergarmos a verdade, Pai, que vai além dos nossos olhos carnais, mas precisamos dos olhos espirituais, precisamos do seu Santo Espírito, para agora, Pai eterno, nos inspirar e nos ajudar a falarmos e a escutarmos da parte do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que oramos e agradecemos, amém. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que define um amigo é a vontade de estar do lado dele, amém? E também a leveza da sua companhia. Como é bom termos amigos, amém? Amém. E eu sei que nós temos pessoas aqui que são amigas umas das outras. Você pode ser amigo de uma pessoa que não é parente, você pode ser amigo da sua irmã. Então eu sempre vejo as Isas juntas, não? Então, você pode ser amigo da sua esposa, amém? Amém. Então, apesar das diferenças que envolvem o universo masculino do universo feminino, podemos ter amizade. Podemos ter amizade com os nossos pais, podemos ter amizade com professores, com chefes do trabalho. Nós podemos ter muitos amigos. E é bom estar leve do lado de alguém. E eu quero compartilhar um pouquinho de mim, de um amigo que eu tive há muitos anos atrás, antes de 94, antes do ano que eu fui batizado. Então, eu tinha um amigo, o nome dele era Atenágoras. Meu Deus. Então, eu gostava muito dele, ele gostava de mim, então a gente saía, eu tinha um Fusca bege na época. E, bom, nos anos 90 o Fusca não era um carro tão ruim assim, ele era carro ainda. Então, não sei se você pode chamar um Fusca de carro, não? Hoje em dia o Fusca tá caro, né? Hoje está virando uma peça de... Imagina só, eu tinha um carro que hoje em dia está virando uma peça de raridade, uma peça de museu já, né? Então, mas eu pegava meu Fusca, meu amigo Atenágoras, íamos para a praia, não? Nós íamos para as festas, íamos para as baladas, né? Na época eu não era um discípulo, eu não conhecia a Bíblia profundamente, então, e era muito legal porque nós treinávamos juntos, fazíamos academia juntos, então era um amigo, era um grande amigo meu. Porém, apesar da leveza de estar do lado dele, apesar da vontade de estar do lado do meu amigo, muitas vezes, nós saíamos para fazer coisas que não eram boas aos olhos de Deus. Nós saíamos para cometer imoralidades com mulheres, nós saíamos para beber, muitas vezes, e isso, apesar da amizade, não era uma amizade que me levava a compreender coisas espirituais. Então, ter amigos não é necessariamente ter pessoas ao nosso lado que vão nos ajudar a termos um relacionamento com Deus. Ter amigos não significa que o fato de eu ter amigos significa que esse amigo, ou eu vou ajudá-lo, ou ele vai me ajudar a entender coisas espirituais. Mas hoje, irmãos, amigos, nós vamos aprender de um amigo verdadeiro. Um amigo que quer o nosso bem. E o tema da pregação de hoje é uma pergunta: quem é o seu melhor amigo? Bom, Renato. Bom, Renato. Quem é o seu melhor amigo? Amém. Em Mateus 11, versículo 28, vamos lá? Vamos, Renato. Mateus 11, 28. Vamos, Renato. Mais um. Muito bom. Fala o seguinte, olha o que Jesus fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o que? Descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é bom encontrar descanso
principalmente se o descanso é para a nossa alma. Então nós temos aqui Jesus, e Jesus nos chama a Ele, nos chama a termos uma comunhão com Ele, a termos uma amizade com Ele, mas é uma amizade que não nos leva a coisas mundanas, mas sim nos leva a termos descanso. Então, ontem de manhãzinha, eu fui pegar a Maria José, como sempre eu tenho pegado ela, 6 horas da manhã na rodoviária, e olha, é algo muito difícil ir para aquela rodoviária aqui do Rio de Janeiro. Eu sou muito grato à cidade do Rio, a cidade mais linda que eu já morei, que eu já vi na minha vida. É uma cidade incrível, mas a rodoviária não é bonita. Eu não gosto dessa rodoviária. Não. Por quê? Porque é uma rodoviária só para uma cidade tão grande como o Rio, e é uma rodoviária num local que tem muito trânsito para chegar ali, não? Então, toda vez que eu vou, pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser à tarde, pode ser o horário que for, toda vez que eu pego um Uber que faz um circuito, que vai até lá, pega Maria José e volta, porque se eu for pegar o Uber, ou se a Maria José for pegar o Uber na rodoviária, é muito difícil. É terrível pegar o Uber da rodoviária para algum lugar, e parece que é até mais caro. Se eu faço um circuito da minha casa, pego o Maria José e volto, às vezes fica o mesmo preço. É mais barato. Até mais barato, é verdade. Então eu não sei como que funciona o Uber, não estou aqui para falar de Uber, ok? Mas eu estou falando que quando eu pego Maria José, minha esposa e eu, nós temos mais de 50 anos. Então nós não somos mais garotinhos, não. Então a gente se cansa mais rápido. Acho que poucos aqui têm mais de 50 anos, ou quase ninguém aqui tem mais de 50 anos, não. Então, mas eu me canso mais rápido, não. E por conta disso, quando eu pego Maria José, a única coisa que a gente quer quando chega em casa é descansar. Maria José quer encontrar uma casa limpa. Então, no dia anterior eu tenho que limpar a casa. Não, e mesmo limpando a casa, eu tenho que passar pelo padrão de qualidade de limpeza da Maria José, que não é baixo. Não? Todo sábado eu sempre descubro que eu posso melhorar em algo. Posso melhorar alguma coisa lá em casa na limpeza. Mas quando nós chegamos em casa, a única coisa que a gente quer é o quê? Descansar. Então, Maria José fala assim: então querido, vamos tomar um café? Vamos, tomar um café. Muitas vezes oramos, depois vamos descansar. Descansamos. E depois de descansar, a gente acorda e fala assim: vai precisar descansar depois também mais um pouquinho. Como é bom encontrar descanso, mas melhor ainda é encontrar descanso espiritual. Verdade. O que é um descanso espiritual? Aquilo onde nossa consciência não nos acusa. Aquele descanso que você pode pensar assim: uau, eu posso estar aqui em frangalhos, eu posso estar aqui cansado, eu posso estar só o pó, mas a minha consciência está tranquila. Eu estou feliz, eu estou leve consciencialmente, eu estou feliz com Deus. Eu posso colocar a cabeça no meu travesseiro e dormir assim: uau, pensar assim antes do meu sono: que incrível poder estar servindo a Deus e ter utilidade nesse mundo, e ter um amigo que nos leva a isso, a termos essa consciência diante de Deus tranquila. Esse amigo é Jesus. Então o tema da pregação é essa pergunta: quem é o seu melhor amigo? Você quer ter um descanso espiritual na sua vida? Muito bom. Muitas pessoas têm muitos tipos de descanso, tem muitas conquistas nesse mundo, muitas pessoas têm muitas alegrias no mundo, mas poucas pessoas têm um descanso da consciência, um descanso que você pode estar em paz diante de Deus. Muitas pessoas têm um descanso enganoso da consciência, mas não real. Talvez por isso hoje, eu falo talvez, não com certeza, mas talvez existam muitas pessoas com alguns tipos de distúrbios mentais, psicológicos, às vezes psiquiátricos. Não vou dizer todos, mas talvez alguns sejam porque não estão descansando a consciência em Jesus. Não estão entregando a sua vida a Jesus. Não estão dependendo de Jesus e olhando para Deus como alguém suficiente na vida. E Jesus é esse que promete que nós encontraremos descanso para a alma, porque o jugo dele é suave
Jesus não tira o nosso jugo, Ele coloca o jugo dele em cada um de nós, e esse jugo é suave, e o fardo dele é leve. É esse Jesus que nós anunciamos nessa manhã, amém? Porém, vamos ser mais específicos. Como sentir especificamente essa leveza? Será que é seguir Jesus do meu jeito, da forma que eu penso que é Jesus? Será que é ter uma consciência limpa, do jeito que Jesus quer na Bíblia? Existe um modismo hoje, e nós temos que nos despir desse modismo. É um modismo religioso, chega até a ser um jargão religioso. Se nós não nos despirmos disso, se nós não deixarmos isso, nós não vamos compreender essa pregação hoje, amém? Então eu quero fazer um trato com cada um de nós. Qual que é o trato? O trato de nós começarmos essa pregação tirando um grande obstáculo da nossa frente. Qual é? Que eu quero servir Jesus do meu jeito, leve e sem pressão. Se nós quisermos seguir um Jesus sem pressão, nós não vamos conseguir entender coisas espirituais. Por quê? Porque Jesus sofreu pressão. E se eu quero seguir Jesus, obviamente eu vou sofrer algum tipo de pressão também. Em outras palavras, eu quero seguir Jesus do meu jeito, da minha forma. Eu quero fazer os meus horários. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Não de acordo com o que a Bíblia fala, mas de acordo com aquilo que eu consigo fazer. E nós nem sempre estamos tão animados assim para fazer as coisas para Deus, se nós dependemos de nós mesmos. Não é todo dia que você acorda animado, querendo assim, ei, que legal, eu vou servir a Deus hoje. Você acorda assim todo dia? Eu não acordo. Para falar a verdade, nos últimos dias eu não tenho acordado assim. Eu tenho acordado da luta diária, amém? Então não é todo dia que nós fazemos as coisas para Deus. Que legal, hoje é dia de bate-papo. Que incrível, maravilhoso. Eu vou para esse bate-papo, eu vou chegar 3 horas antes para evangelizar. Não é sempre que a gente tem isso. Então nós temos a pressão. Nós vivemos sob pressão nesse mundo. Jesus teve pressão, os apóstolos, os discípulos tiveram pressão também, e quem quer ser discípulo hoje vai ter pressão, mas é uma pressão que nos alivia a consciência. Então nós temos aqui uma balança. Qual que é a balança? Se eu tenho pressão, minha consciência está legal. Se eu não tenho pressão, alguma coisa na minha consciência não está boa. Então nós temos que decidir, ou eu sirvo Jesus do meu jeito, ou eu sirvo Jesus do jeito da Bíblia. E o primeiro ponto para servir Jesus do jeito da Bíblia é compreender que Jesus quer ser leve para você, amém? Jesus quer ser leve para você, primeiro ponto. O que é seguir Jesus leve? Tem gente que transforma o descanso para a alma e fardo leve de Jesus em morneza, comodismo, tranquilidade com as coisas do mundo. Ou ainda tem a expectativa de que estar leve é poder ser nunca incomodado na sua vida. Servir a Jesus do meu jeito e não do jeito da Bíblia. Seguir Jesus de forma leve é saber que está num caminho estreito, mesmo que tenha desafios e dificuldades, que nós estamos lutando. Então nós não entendemos isso muitas vezes. Às vezes nós pensamos assim, que seguir Jesus leve, sabe, é como andar entre as nuvens. Não. Seguir Jesus leve é seguir com humildade. Eu sou uma pessoa tão humilde que quando eu ando, o rastro que eu deixo começa a nascer flores. De tão humilde que eu sou, não? Eu sou uma pessoa tão especial, sou uma pessoa iluminada. Às vezes nós temos uma ideia errada disso. Verdade. Então, o peso que as pessoas sentem não é o da luta para se manter no caminho, mas sim aquela vozinha da consciência que te perturba. Por quê? Porque a pessoa não está no caminho estreito, né? Jesus veio fazer discípulos e não pessoas acomodadas com uma religião que satisfaz, que serve. Então, pessoas deixam para servir Jesus no domingo, para irem aos cultos, para irem às missas, porque querem fazer as coisas do jeito leve, de acordo com o que eu acho o que é leve. Deus pode já ter realizado grandes sonhos em nossas vidas, dando para nós alguns tipos de conquistas, seja conquistas financeiras, conquistas emocionais. Talvez você já tenha uma esposa, amém? Um marido.
Então temos Mateus e Larissa aqui, amém? Então, talvez você já tenha uma namorada, um namorado, como o casal Will e Gisele, não? O Will tá elegante, não? Tá. Vamos, amores. Mas será que mesmo assim você conhece Jesus? Conhece a verdade? Uma vez conhecida a verdade, nós não conseguimos completar mais nossas vidas com as coisas desse mundo. Uma vez que você conhece a verdade, nossos valores trocam. Então nós não damos mais valores às conquistas aqui, porque nós queremos agora conquistas eternas. Coisas que nós levamos para a eternidade, não? Coisas que nós levamos para Deus, e não coisas que nós trazemos para o mundo, né? Vamos lá, Alice, vamos lá. Então, qual que é o desafio para termos um Jesus leve? Decida agora ficar ao lado de Jesus. Como? Como, por exemplo, algumas pessoas tomaram a decisão de serem batizadas, amém? Essa é uma decisão de levar Jesus e ter um fardo leve de Jesus. Eu prefiro ter a consciência leve, mas o corpo no pó, não, tá só, sabe, pó, cansado, o corpo, do que ter o corpo, sabe, tranquilo, ter um burro na sombra, não, tranquilidade, mas ter a consciência me perturbando. Então, tome decisão, como por exemplo, a Bruna tomou decisão. Ou por exemplo, que foi batizado, vai ser apresentado aqui, o Murilo tomou decisão. Esse último final de semana. E como a Samara tomou decisão de ser batizada hoje. Eles não estão simplesmente fazendo uma opção na vida deles. Eles estão tomando uma decisão diante de Deus, de colocar Jesus como Senhor. Agora Jesus manda em mim, amém? Segundo ponto, para termos essa consciência, para termos uma amizade com Jesus, Jesus quer que você o siga. Jesus não quer ser um ídolo na sua vida. Jesus, ele não quer ser uma pessoa que você vai ficar lá olhando para ele e agradecendo. Não é só isso. Isso é importante, mas não é só isso. Jesus não quer ser uma pessoa que você vai colocar num pedestal. Jesus não quer ser uma pessoa que você vai respeitar apenas. Jesus quer que nós o sigamos, amém? Amém. Veja como Jesus quer que nós o sigamos. Vamos para Lucas 14, versículo 26. Bom, Renato. Isso vai na contramão do que muitas pessoas pensam por aí. Normalmente todo mundo aqui tem um amigo, um conhecido que fala, que nós pensamos, ele precisa conhecer a Deus, não? Ele precisa ir para a igreja, né? Eu conheço a vida dessa pessoa, então ele precisa, ele poderia estar aqui agora. Talvez você está pensando nisso. Eu tenho um amigo que poderia estar aqui agora, escutando essa pregação, não? Sempre temos alguém, mas o foco está em nós. Nós estamos aqui para fazer. Deus trouxe você aqui. Deus me trouxe aqui para que nós possamos escutar a palavra de Deus. Em Lucas 14, 26 diz o seguinte. Vamos lá comigo? Vamos. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus é enfático ao dizer que para segui-lo é preciso amá-lo mais do que qualquer coisa na vida. E Jesus, ele coloca um padrão alto aqui. Ele coloca justo a sua mãe, ele coloca o seu pai, e para quem tem filhos, ele coloca seus filhos, e para quem não tem filho, não tem pai, não tem mãe, coloca você mesmo, ok? Então nós temos que amá-lo mais do que nós amamos a nós mesmos. Olha o padrão de Deus. Mas aí você pensa, mas como que eu vou amar Deus mais do que meu pai, mais do que a mim mesmo, se eu preciso também amá-los? Como que fica isso? Amar a Jesus
acima de tudo, não significa que nós não podemos amar nossos pais, amar a nós mesmos. Nós temos que ter amor próprio, temos que amar nossos filhos. Mas quando eu coloco a decisão de amar Jesus antes, eu estou tomando a decisão de aprender o que é amar antes. Porque a minha forma de amar, ela é imperfeita. A forma perfeita de amor é a de Jesus. E Jesus morreu na cruz por nós, para nos deixar o exemplo do verdadeiro amor, amém? Amém. Amar a ponto de deixar nossos próprios interesses. Então, se nós queremos seguir Jesus, nós, indubitavelmente, temos que fazer um compromisso com Jesus. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser a expectativa de estarmos num lugar para descansar nos nossos corpos. Nós temos que ter a expectativa de colocá-lo em primeiro lugar, e por isso nós sofremos algum tipo de pressão nesse mundo. É possível ser feliz sofrendo pressão? É possível, desde que minha consciência esteja tranquila, amém? É possível. Nós vemos serenidade de Jesus na cruz, nós vemos serenidade de pessoas que morreram pelo Evangelho, nós vemos serenidade de pessoas que eram presas no primeiro século, como Paulo. Muitas das cartas que ele escreveu da prisão, mas ele estava tão feliz, tão alegre, orando, não? Por quê? Porque quando você tem paz na sua consciência, você tem uma alegria tão grande, que não importa o que aconteça com o seu corpo, não importa se nós ficamos doentes, não importa se nós somos presos por causa do Evangelho, não importa se nós, vamos ser mortos ao fio da espada, como Tiago foi morto, um dos apóstolos de Jesus, não importa. Se nós temos a nossa consciência em paz com Deus, porque eu estou seguindo Jesus com compromisso, a alegria é tão grande, mas tão grande, que pouco me importo para o meu corpo. Olha só, por quê? Porque a minha expectativa maior é estar bem com Deus. Qual a sua expectativa hoje? Qual a sua expectativa? Estar bem com Deus? É seguir Jesus? Ou nós nos importamos demais com nós mesmos? Temos a expectativa certa? Simplesmente buscar frequentar uma igreja que eu possa encontrar algumas pessoas legais? Ou talvez você se assustou um pouco aqui, você que nos visita. O que aconteceu comigo também quando eu fui a primeira vez, não? Por que eu me assustei? Porque eu vi pessoas muito animadas aqui. E eu pensei, não é assim lá na minha igreja, perto da minha casa. Não é esse o padrão de igreja que eu conheço. Lá em São Gonçalo é diferente. Porque lá é o pessoal mais interiorando, não? Mas lá é diferente. Não é interiorando. São Gonçalo é Grande Rio, não? Então e Rio de Janeiro. Então, lá em Irajá, né? Vamos lá. Temos uma dupla de Irajá aqui, não? Robson e Lucas. Então, será que tem alguma coisa na água que deixa o pessoal assim feliz? Não? O que é? Não. Sabe, quem está feliz não é uma felicidade somente da boca para fora, mas é uma felicidade que vem de uma consciência tranquila, amém? Amém. Se cair uma bomba nesse hotel aqui, muitos vão falar assim, uau, eu vou ver Deus, amém? Mas, não estou dizendo que todo mundo quer que caia uma bomba aqui. Não é isso, mas a consciência tranquila. Por quê? Porque nós temos um trabalho a fazer nesse mundo ainda. Amém. Chamar pessoas, amém? Salvar almas. Então, isso que traz a alegria, a leveza de estarmos com Jesus, o compromisso de colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Sim. Agora, o fato de simplesmente servir do meu jeito, eu posso continuar servindo Deus do meu jeito, mas eu vou continuar vazio. Eu tenho que servir Deus de acordo com a palavra de Deus, amém? Amém. É a única maneira de sermos preenchidos. É assim, é nos esvaziarmos do mundo e nos enchermos de Deus. Filipenses 2, versículo 19. Vamos, Renato. Filipenses 2, 19. Bom, Renato. Prega, Renato. Diz assim: essa é uma carta que Paulo escreve aos irmãos, aos discípulos na igreja de Filipos. Ele diz o seguinte aqui, ele fala: espero
no Senhor Jesus, enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas você sabe que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espera enviar-lhes, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Por que você acha que Paulo não conseguia ir até lá? Teve que escrever uma carta porque ele estava preso. Mas a alegria, preso por causa do Evangelho, mas a alegria dele era tão grande por Deus, que ele tinha uma preocupação santa pelas pessoas e pelos irmãos lá de Filipos. Amém? Amém. Então, Jesus, ele tem interesses. E se nós buscamos os interesses de Jesus antes dos nossos próprios interesses, nós nos conectamos com Deus. E assim, nós começamos a ter uma vida que agrada a Deus. Amém? A nossa vida pode estar de um jeito ruim, que nós não aguentamos mais. Só que você não fala isso para ninguém. Só você sabe o que você vive na sua vida. As injustiças que você sofre nesse mundo. Só você sabe as coisas que você já passou nesse mundo. Porém, Deus também sabe. E tudo que aconteceu em nossas vidas é para que nós possamos servir a Deus. Aprendamos o que aconteceu para que possamos servir a Deus com todo o nosso coração. Cada situação que nós passamos, cada injustiça, cada situaçãozinha chata que nós passamos em nossas vidas, amém? Amém. Existe um jargão no mundo que fala que a justiça tarda, mas não falha. Não está na Bíblia isso, ok? Justiça tarda, mas não falha. E nós passamos a vida inteira buscando por justiça das coisas que aconteceram com nossas vidas, que foram injustas, e nós buscamos uma solução, uma justiça, alguém que defenda a nossa causa contra as injustiças. Nós vemos muitas pessoas dando testemunhos em igrejas, falando das injustiças que já passaram na vida e buscando uma solução com Deus. Talvez a injustiça seja algo que você passou com algum familiar, com algum amigo do mundo, com algum trabalho que você já teve, não? Ou às vezes nós nos sentimos injustiçados diante de Deus. Talvez uma doença, talvez uma condição a qual você não está feliz. Talvez nós passamos por injustiças no mundo e sempre estamos esperando por uma justiça. Ela pode tardar, mas ela não vai falhar. Eu quero dizer que esse jargão do mundo é um jargão pecaminoso. Nós não temos que buscar por justiças. Jesus não buscou por justiça. Ele foi injustiçado e até hoje é injustiçado. Os discípulos foram injustiçados, com exceção de João, todos morreram martirizados. Alguns crucificados, como Jesus foi. A história conta que Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. Ou numa cruz em forma de X, foi André, não? É o que a história remonta. Muitas pessoas, a Bíblia fala que Tiago, aquele apóstolo, foi morto ao fio da espada, degolado. Então, pessoas são injustiçadas. Então, ela tarda, mas não falha. Nesse mundo, ela tarda e falha. A justiça sempre vai falhar com você. Ninguém vai morrer aqui e pensar assim, agora sim, a justiça foi feita para mim, posso morrer. Não, nós vamos morrer com a justiça ainda esperando por você, ok? Então, ninguém aqui vai, as pessoas não são justas naturalmente. É verdade. Por quê? Porque se for justiça do mundo, a noção de justiça que eu tenho, para que pessoas possam fazer jus àquilo que eu passei e me recompensar, ou pedir desculpas, ou acontecer alguma coisa, essa justiça vai falhar. Qual justiça que não falha? A justiça de Deus. Amém. Ela pode ser positiva ou negativa para você, porque a justiça de Deus tem a ver com a verdade dele. Não com a verdade do mundo, mas com a palavra de Deus, amém? Amém. Essa é a justiça de Deus, a palavra de Deus. E se eu tomo a decisão
de colocar a palavra de Deus como a verdade na minha vida, essa sim, essa não vai falhar, ainda que eu morra, amém? Amém. Porque eu vou morrer e a justiça de Deus, ela vai me recompensar, ela vai me salvar das coisas do mundo. Então nós não vivemos esse mundo com expectativas mundanas, vivemos esse mundo com expectativas espirituais, amém? Amém. Estão animados com isso, irmãos? Sim! Eu fico super animado com isso. Qual é o interesse de Jesus? Lucas 14, 33. É um paradoxo aqui, não? Qual é o interesse de Jesus? Vamos ver qual que é. Lucas 14, 33. Vamos lá, irmãos. Vamos. 14, 33. Vamos, Renato. Diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O interesse de Jesus é que você não tenha interesse no mundo. Esse é o interesse de Jesus. Então a Bíblia, ela não vai resolver os problemas da sua vida do mundo. Se você tem uma doença, o fato de tomar a decisão de seguir a Deus e seguir a Bíblia não vai curar necessariamente você. Pode ser que Deus cure? Pode ser. Vamos orar por isso? Vamos orar. Mas a minha decisão independe de qualquer benefício desse mundo. Então, se eu começar a estudar a Bíblia, significa então que eu vou começar a andar num caminho suave, florido? Não. Nós vamos começar a andar no caminho estreito do mundo. Talvez tenhamos mais dificuldades ainda. Eu, quando comecei a estudar a Bíblia, porque o motor do meu carro, daquele Fusca bege, ele pifou. E por conta disso eu comecei a andar a pé da faculdade até minha casa. E por conta disso eu fui convidado 11h30 da noite, porque eu estava voltando a pé, de Santana até onde eu morava, lá na zona norte de São Paulo. Olha só. Então, às vezes coisas ruins acontecem para o nosso benefício, amém? Porque eu não tenho mais interesse no mundo. Meus interesses agora estão por Jesus. Amém. Eu tenho um carro velho, que para mim é um carrinho velho, porque ele está todo manchado a pintura. Nem consegui trazer para o Rio de Janeiro, porque não aguenta a viagem. É um Siena ali que eu tenho. Não? Está na garagem de uma discípula ali. E quando eu peguei esse carro, ele estava com 24 mil quilômetros rodados. Ele cheirava novo. Então eu deixava ele na rua, fechava. Quando eu atravessava a rua, eu dava aquela olhadinha para trás. Virava o carro assim. Mas com o passar dos anos, ele começou a ficar velhinho. E hoje em dia, eu deixo ele na calçada, eu fecho a porta, nem sei se eu fechei a porta. E se roubarem meu carro, talvez até melhor que roubem mesmo. É um problema mesmo na minha vida. Então, é assim, nós vivemos sem interesses no mundo. Não estou dizendo para nós sermos displicentes com as coisas do mundo, entendam bem. Eu estou dizendo que nossos valores mudam. Então, ser um cristão, ser um discípulo de Jesus, é estar disposto a vencer a principal barreira de todas. A principal barreira são meus próprios interesses. Essa é a principal barreira. Então, quem fala que não tem horário para estudar a Bíblia, está dizendo assim para Deus: eu não tenho horário para você, Deus. Você pode ter certeza de uma coisa, você que nos visita hoje: alguém vai chamar você para estudar a Bíblia. Alguém vai estudar você, vai chamar você. Talvez hoje, talvez essa semana. E se você falar assim: eu não tenho tempo, você tem tempo. Para quem quer alguma coisa, madrugada vira dia. Não é verdade? Não? Quem realmente quer? Se alguém falar assim para você: ó, tem 100 mil reais esperando por você lá na portaria, você vai sair daqui agora. Você vai descer ali. E se alguém falar para você: olha, tem a eternidade esperando por você, você vai morrer só carnalmente, mas vai viver com Deus o resto da sua vida.
Mas como não é uma coisa que me traz um benefício imediato, é uma coisa que exige fé, eu não levo a sério. Então nós vamos mostrar, você vai mostrar que realmente toma a decisão de fazer a vontade de Deus acima da sua, quando você é chamado para estudar a Bíblia. E número 2, não só estudar a Bíblia, quando a Bíblia começar a confrontar você, para que você deixe de dar atenção mais aos interesses do mundo do que aos seus próprios interesses. Interesses no mundo pode tornar você uma pessoa pecaminosa, porque às vezes são interesses não só voltados à questão material, mas sim à questão de caráter. Talvez é algum pecado que você não quer deixar, talvez a imoralidade sexual, talvez a impureza sexual, talvez a idolatria. E quando eu falo idolatria, não estou dizendo idolatria de imagens, eu estou dizendo idolatria de tudo aquilo que você coloca antes de Deus. Um trabalho pode ser uma idolatria, até um filho pode ser uma idolatria. Então, quando eu estou falando tomar as decisões, eu estou dizendo as decisões diante de Jesus, amém? Para estarmos de acordo com os interesses de Deus. Jesus quer que nós o sigamos comprometidamente. Não é uma questão de igreja, não é você sair daqui e pensar assim, nossa, essa igreja o pessoal lá é bem comprometido. Não, a Bíblia, Jesus nos chama a sermos comprometidos, amém? É isso. Isso significa que nós não nos divertimos, não? A gente não é feliz aqui? Sim, nós nos divertimos. Eu gosto muito de conversar com algumas pessoas que eu me divirto muito, como o Gabriel, por exemplo. Cadê o Gabriel? Tá aqui. Vamos lá, Gabriel. É muito bom. Teve um culto aí pro bate-papo que eu me diverti muito. Depois do culto nós brincamos em Cidade Dorme. Foi legal. E eu descobri uma Júlia que eu não conhecia. A Júlia quer ganhar. Ela não está lá para jogar, está para ganhar. Jogando Uno, então, meu Deus, ela fazia as próprias regras durante o jogo. Quem conhece a Júlia sabe o que eu estou falando. Eita, Júlia! Vai, Júlia! Eu não sei se eu ficava feliz ou triste. Triste porque eu perdia sempre. E feliz porque eu via alguém com vontade, não? Então, eu fiquei muito feliz com isso, né? Então, irmãos, então esse é o segredo. Sabe, para terminar, quero ler só uma escritura. Mateus 13, 44. Vamos, Renato. Vamos, Renato. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou o quê? Aquele campo. Uau! Esse é o reino de quem? De Deus. De pessoas desinteressadas do mundo, que fazem sacrifício, que vendem tudo que tem por causa dele. É compromisso total. Eu lembro de um filme 007, Cassino Royale. Eu gosto desse filme. São filmes dos antigões aí, não? Das pessoas mais antigas, como o Mateus, por exemplo. Que tem 30 e poucos anos de idade, mas tem a mente de 50. Então, não é verdade? Olha que interessante. Tem uma cena nesse filme que eles estão jogando pôquer, tem as fichas ali. Não? No momento ele estava tão confiante nas cartas dele que ele pega tudo o que tinha, todas as fichas, e coloca no centro da mesa para poder ganhar aquele jogo. Ou seja, ele aposta tudo, sem ter a certeza do que tinha nas outras cartas. Com Deus é a mesma coisa. Eu tenho que apostar tudo, vender tudo que eu tenho, colocar toda a minha vida, comprar aquele campo, fazer tudo para Ele, com alegria e não com pesar. Ai, meu Deus,
Agora eu tenho que vender minhas coisas para poder ser um discípulo. Só faltava essa agora. Já faltam os desafios da Bíblia, agora tem que vender tudo. Calma! Nós temos que estar dispostos a fazer o que for pela causa de Jesus. Muito boa, Renato. Amém. Então, nesse ambiente, é um ambiente de pessoas que tomaram a decisão de ser discípulos de Jesus. Amém. Eu vou apostar tudo que eu tenho. Por quê? Porque eu vivo pela fé. Eu não vivo por as coisas que eu vejo, mas eu vivo pela esperança que eu tenho em Deus. Amém. Amém? Então daí sim, eu comprando o campo, eu tenho o direito de ter aquele reino. Quais são as coisas que você hoje tem que deixar para comprar o campo? Quais são? Muitas pessoas estão tristes porque pensam demais em si mesmas, no seu conforto, nas suas coisas, não? Nos seus dilemas. Quem aqui está disposto a morrer se for preciso por Deus? E quando eu falo morrer, eu estou dizendo morrer mesmo. Matar as coisas. Não, morrer. Quem aqui está disposto a morrer por causa de Jesus? Quem aqui está disposto a deixar o que for preciso por causa de Jesus? É assim, esse é o propósito. Colocar Deus em primeiro lugar, de fato, realmente, de verdade, em nossas vidas. Não colocarmos Deus religiosamente. Você sair perguntando para ele, você ama Deus, você ama Deus? Eu acho que 80% das pessoas que acreditam em Deus vão falar, sim, eu amo a Deus sobre tudo. Não? Mas não estão vivendo uma vida que demonstra esse amor, que ama a Deus sobre tudo. Estou dizendo de fato. Então, estudar a Bíblia também é tomar a decisão de estar disposto a fazer da Bíblia falar mais alto na sua vida do que você mesmo. Está disposto? Então, lembre-se do desafio. O desafio principal dessa pregação. Mostre que você ama a Deus, estudando a Bíblia, encontrando um tempo para Ele. Mostre que você ama a Deus, tendo atitudes que de fato mostram que você está arrependido dos seus pecados. Mostre que ame a Deus, não somente fazendo uma cara feliz, mas tendo uma consciência tranquila de que você deixou o que foi preciso para colocar a vontade dele acima da sua própria vontade. E assim vamos conhecer verdadeiramente esse Deus que promete muitas coisas para cada um de nós, que tem sonhos para cada um de nós, e assim nós vamos viver uma vida em paz com o nosso Deus. Amém. Sendo Ele, Jesus, o nosso melhor amigo, e para Ele sejam dadas as glórias. Amém. Amém.